Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, mas tem algumas coisas no Brasil que realmente eu tenho pavor. Eu sou fissurado pela cultura americana. Eu vivo nos Estados Unidos frequentemente porque uma das coisas que me fez me admirar muito dos Estados Unidos é o respeito que as pessoas têm pela arte em si, né? E eu fico emocionado de falar com meu pai porque você tocou num ponto muito importante. Meu pai, não existiria a televisão brasileira se não existisse meu pai. Eu estou falando isso, pode parecer arrogante, mas se você pesquisar Augusto César Vanucci, você vai entender quem foi meu pai. Meu pai simplesmente foi o cara que inventou a Globo. Tudo que você assiste na Globo hoje foi meu pai que fez, tirando a dramaturgia, que é as novelas. Meu pai foi o cara que inventou o Fantástico. Meu pai foi o cara que levou o Roberto Carlos para a Globo e dirigiu todos os especiais do Roberto Carlos. Meu pai foi é o maior diretor da história da televisão brasileira. Meu pai ganhou 2 Emmys. Para quem não sabe, o prêmio Emmy é o Oscar da televisão mundial. Meu pai ganhou isso há 40 anos atrás, quando nem a América do Sul tinha ganhado um prêmio Emmy. Só os Estados Unidos, Canadá e Europa tinham ganhado o Emmy. E meu pai ganhou 2 Emmys. Com um especial que vocês devem lembrar de casa, e vocês também, que era o Plukt Plakt Zoom, que era um especial infantil de final de ano, que tinham grandes artistas e tinha um elenco de apresentadores, que era eu, a minha irmã, tudo. E tem a música icônica, que é com Raul Seixas, que é Plukt Plakt Zoom, não vai a lugar nenhum. Aquele clipe maravilhoso, com aquele chroma key, né? Chroma key. E você é uma das crianças ao lado do Raul, né, irmão? Eu sou aquele pentelho ali. Isso é 3 anos eu comecei na TV com meu pai. Então, assim, meu pai dirigiu... Acho que quase todos os grandes artistas do Brasil passaram pela mão do meu pai. Meu pai criou o primeiro Amigos, deu início ao Criança Esperança, Você Decide, Terça Nobre. Assim, os grandes programas da televisão brasileira foram criados por meu pai. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem essa memória que tem nos Estados Unidos. As pessoas que trabalham com arte nos Estados Unidos, elas são reverenciadas até hoje. Tem um artista americano que eu amo, que é um pianista doido, que ele quebra o piano, Jerry Lee Lewis. Uhum. É um grande cantor. Uma vez eu assisti um show dele no Brasil e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o show dele, assim, ele chegou, era mais importante do que o Michael Jackson. As pessoas, elas urravam, elas choravam pelo cara. E o cara chegou de cadeira de roda. Subiu no palco, e quando ele subiu no palco, ele quebrou o piano, botou fogo no piano, jogou o piano para a plateia, cantou 2 horas. Então, assim, o respeito que as pessoas têm. Acho que isso no Brasil, a memória afetiva no Brasil, ela é muito curta. Não só na arte, em tudo, né? E por isso que as pessoas não conhecem muito a história do meu pai. Mas eu costumo dizer que, fora o meu pai ter sido o maior e o mais brilhante diretor que eu já trabalhei, que eu convivi ao lado, o mais incrível de tudo é que uma pessoa com os predicados do meu pai tinha tudo para ser um cara, um merda de ser humano. Porque a maioria das pessoas hoje que tem grandes predicados profissionais são merdas como pessoa. Essa é a grande verdade. É o que eu acho, é a minha opinião, tá? Você pode discordar disso, mas é o que eu acho. A maioria das pessoas com grandes predicados no que fazem são escrotos, são seres humanos horríveis. E o meu pai, ele era o melhor no que fazia e ele era um ser humano incrível. Eu acho que isso que tornava ele um cara muito especial, porque ele era brilhante, ele era um gênio, genial. Meu pai era o tipo do cara que ele entrava num estúdio para gravar, meu pai jogava o microfone no câmera, de brigar, de falar, filha da puta, você errou. Em mim, ele já tacou o microfone em mim, dentro do set, com 5 anos de idade. Só que quando desligava a câmera, todas essas pessoas que ele brigava idolatravam ele, porque ele era amigo, ele levava essas pessoas para casa. Meu pai tinha uma equipe que ninguém tocava na equipe do meu pai. Meu pai tinha uma equipe dentro da Globo que trabalhava só com ele. Na verdade, eram 2, porque meu pai era workaholic, então ele trabalhava 12 horas com uma equipe, a equipe ia dormir e ele tinha mais 12. Quem trabalhava com meu pai não era proibido de trabalhar com outra pessoa, porque o nível de trabalho, de coisa do meu pai era tão louco que as pessoas só trabalhavam com meu pai e acostumavam com o jeito dele. Então ele conseguia brigar, discutir para as pessoas, xingar as pessoas mais pelo bem do trabalho. E as pessoas entendiam isso. E quando desligava a câmera, todo mundo amava o meu pai. Diferente de outras pessoas que se xingassem alguém, você vai falar, por que você está me xingando? Vai tomar no seu também, entendeu? E meu pai não, meu pai tinha esse dom. Era um caráter incrível, um ser humano incrível, um profissional incrível, um cara que levava a Deus. Meu pai foi o cara que descobriu o Chico Xavier para o Brasil.
Meu pai levou o Chico Xavier no Fantástico, onde ninguém conhecia o Chico Xavier. Inclusive, a minha mãe gravou uma música que chama... Ele é de Uberaba, né, teu pai? De Uberaba. Ele era muito amigo do Chico e ele divulgou o Chico pro Brasil. E minha mãe tem uma música que ela cantou no Fantástico que chama Chico Xavier. Foi quando lançou o Chico que as pessoas... A maior parte do Brasil começou a conhecer Chico Xavier. Então, mas é impressionante, porque é o cara do Fantástico, né? Pô, o Carlos Alberto falou que o pai dele levou o Carlos Alberto para Bandeirantes no meio dos anos 80 para fazer um negócio chamado A Praça é Nossa, que era feito pelo pai do Carlos Alberto, que estava lá enterrado no... Ninguém pensava mais naquilo. É impressionante mesmo, cara. Mas ele morreu cedo, Morreu, né? Com 58 anos. E você tinha o quê? Você era cedo, eu tinha 12, 11 anos eu tinha. Mas eu convivi os 2 anos e meio últimos de vida, eu fui morar com meu pai. Então, assim, e eu era já muito doido por televisão, então eu trabalhava com ele, eu ia para a Ilha de Edição, eu ia para o Teatro Fênix, que é o teatro no Rio de Janeiro, antes de existir o Projac, e passava horas com ele na casa dele da Globo lá de produção, que ficava toda a equipe dele, e eu convivi esses 3 anos. Para definir um pouco quem é Augusto César Vanucci, como pessoa e como profissional e como cidadão, eu tenho uma passagem que é uma passagem incrível. Eu gosto muito de definir a minha mãe e o meu pai por passagens. E tem 2 que são icônicas, uma da minha mãe e uma do meu pai. Como a gente está falando do meu pai, eu vou mostrar para vocês quem é meu pai. Tinha um prêmio antigamente que era o artista do ano, a cantora e o cantor do ano. Né, que era como se fosse o Oscar, né? Uhum. Quem que foi o melhor do ano? Como tem o Melhores do Ano, os prêmios hoje, tinha o prêmio da Globo, que dizia quem era artista do ano. Minha mãe tinha ganhado um ano, acho que no ano seguinte ou um ano depois, final do programa, ficaram 2 finalistas, Vanusa e Alcione. O corpo jurado, votando quem era melhor, empatou. Quem desempata? O dono do programa, meu pai. Para quem você acha que meu pai deu o prêmio de Melhores do Ano? Para Alcione. Para Alcione. Minha mãe quebrou meu pai na porrada. E ele deu para Alcione. Que maravilha. E a explicação de tudo isso foi muito, muito foda. Acho que a explicação é... O que adianta eu ser seu marido e dar o prêmio para você? Alguém ia achar que você era merecedora do prêmio? Não. Então eu dei para Alcione. Acabou. Simples assim. Acabou. Esse era o Augusto César Vanucci. Tomou umas porradas da minha mãe, porque minha mãe xingou, tirou ele de casa, até eles voltarem, demorou. Mas ele fez o que ele achou que era certo. E esse era meu pai, independente de... Que homem extraordinário, bicho do céu, cara. Incrível. Tenho muito orgulho de ter saído de dois gênios, assim, e ter... Cara, e urge um documentário, assim, urgente sobre a trajetória do teu pai, bicho. E, sobretudo, enquanto os contemporâneos dele ainda estão vivos, né? Eu estou pensando, né? muito nisso. Eu estou estudando, já comecei a escrever algumas coisas sobre isso, porque eu acho que as pessoas precisam conhecer um pouco da história do meu pai, porque, como eu falei, a história do meu pai ela é a história da televisão, né? Então, assim, meu pai foi o cara que inventou o chroma key. Você falou de chroma key, quem fez isso pela primeira vez na TV foi meu pai. Para quem está em casa e não entende, chroma key é quando a gente... Imagina que aqui atrás de mim, nesse cenário, tivesse, pra gente aqui, só um pano verde, e para você, na sua casa, tivesse um estádio de futebol, né? Quando o cenário é virtual, né? Meu pai inventou isso há milhões de anos atrás, e levou isso para a TV Globo. Então, assim, é um gênio. E eu tô doido para fazer esse documentário. Por favor, faça.